Então, nos dois vídeos anteriores, quer dizer, no primeiro vídeo dessa unidade, nós vimos um artigo onde os autores construíam um modelo teórico. Esse modelo sugeria um conjunto de variáveis que deveriam ser testadas e aí eles faziam os testes. Né? Quer dizer, o tipo do artigo completinho, né? Tem a teoria, tem a parte empírica que testa se aquelas implicações da teoria têm impactos no modelo. Depois nós vimos um outro artigo, dois artigos de grandes autores importantes e tal, mas no outro artigo a abordagem era outra, era uma coisa bem mais empírica, onde não se construía um modelo teórico no artigo para justificar aquelas variáveis, porém o autor ia na literatura de teoria para dizer de onde ele tirou a ideia daquelas variáveis, mas o foco lá era empírico, e aí botava um monte de variáveis e ia vendo qual era o impacto de cada uma no crescimento, usando as famosas regressões de crescimento, growth regressions, como costuma ser a referência. Né? Você fala growth regression, todo mundo sabe o que você está falando. A growth regression é uma coisa desse tipo aqui. A taxa de crescimento, gama, ela é explicada tem uma constante e um conjunto de variáveis. Né? Então é esse tipo de regressão que nós estamos falando. Você quer explicar a taxa de crescimento, pega lá a taxa de crescimento de vários países. Aí você pode tirar, por exemplo, o pessoal do petróleo, você pode tirar país muito pequeno, aí o autor vai decidindo e usa algumas variáveis, que renda inicial a gente sempre bota, alguma coisa relacionada a nível de educação, aí no barro variáveis relacionadas à política, variáveis relacionadas a governo, gasto, essas coisas, você vai botando de acordo com a teoria que você queira testar. Você tem lá a teoria e vai. Mas esse tipo de abordagem, que foi muito comum nos anos 90, esse artigo do Sala e Martin, chamando essa questão, é dos anos 90 também, mas já mais avançado, nesse 97. Esse tipo de abordagem, agora é a American Economic Review, que é outra revista, é a edição de maio, mas é a American Economic Review, né? Então, a de maio é tipo os anais do encontro que eles fazem lá. Por isso que ela é um pouco diferente. Mas foi trazendo a seguinte questão, afinal, quais são as variáveis relevantes? Porque o modelo, dependendo do modelo, eu faço um modelo, você faz outro, o outro faz outro, tem o meu colega que faz outro, a gente quer chamar a atenção para um aspecto, e é claro que é isso que a gente vai colocar no modelo teórico. Então faz e diz, olha, essa é a variável relevante. Aí você vai lá, testa, tudo bem, legal. O empírico, você também sai botando variáveis, sai justificando, mas afinal, tem algum jeito da gente saber quais são as variáveis que devem estar no modelo, já que o empírico muda de acordo com as variáveis que você bota? Isso é quando a gente vai discutir, esse artigo vai discutir isso, mas a teoria também, você pode ter um modelo que bota ênfase em capital humano, outro modelo que vai botar ênfase na questão institucional, outro modelo que pode botar o ênfase no investimento. Como é que fica essa construção? Essa é a pergunta que o Sala e Martin, Javier Sala e Martin, ou Sala e Martin, como alguns falam, realmente não sei qual é a mais adequada, mas ele fez. Então, o título tem um quê de ironia, né? I just ran 2 million regressions, quer dizer, eu acabei de fazer 2 milhões de regressões desse tipo aqui, desse tipo que vocês estão vendo aqui nessa equação 1. Mas e aí, por que ele fez 2 milhões de regressões e o que ele concluiu? É isso que nós vamos discutir nesse vídeo, nessa aula que começa a nossa discussão sobre escolha de variáveis. Quer dizer, é uma discussão importante que tenta tirar um pouco a discricionariedade do pesquisador, do tipo, eu escolho as variáveis que eu boto, eu chego àqueles resultados, aí você escolhe outras, não sei quem escolhe outras, e isso vai dando uma certa discricionariedade que não é boa. Assim, o resultado disso pode não ser bom porque gera uma conversa difícil, porque eu vou dizer, no meu modelo, essa variável é importante para o crescimento. Você diz, mas no meu, eu achei outra variável. Nós vamos comparar o modelo, eles são muito diferentes. Eu digo, tudo bem, mas como é que a gente faz para comparar? E aí a ideia é desenvolver técnicas que permitam fazer isso com menos discricionariedade. A variável é boa porque alguma técnica estatística assim disse que é. Então, esse é o tipo de regressão que nós vamos estar trabalhando aqui. Esse vídeo, essa é a regressão de crescimento, que é o objeto dessa unidade, né, regressões de crescimento. Então, como esse gama é a taxa de crescimento, os x e y são variáveis explicativas que mudam de modelo para modelo, cada modelo tem uma. E o que acontece aqui é que, tipicamente, os autores de cada artigo reportam uma amostra
possivelmente não aleatórias, de regressões realizadas na pesquisa, que foi o que aconteceu lá com Monkey, Homer e Weil, e aconteceu com Barro, né? Eles mostram lá, nós fizemos essas regressões, provavelmente eles fizeram muito mais, e se vocês um dia forem escrever um artigo usando regressão, vocês vão fazer um monte de regressão e vão tirar as mais importantes, as mais relevantes para a pesquisa de vocês, o que faz com que a amostra de regressões que você mostra não seja aleatório. Também pode ser um problema. Variáveis como renda inicial, taxa de investimento, medidas de educação, indicadores de política econômica e muitas outras apresentam correlação significativa com crescimento em regressões como a do slide anterior. Esse tipo de regressão. Eu boto aqui a variável, testo, beta, joia, sinal que eu quero, significativo. Tipo a gente fez no vídeo passado. Fico morto de feliz e digo, olha, descobri que essa variável aqui é importante para o crescimento da economia. Lá vou eu, todo pimpão, mostrar minha variável importante, sair comprando briga por aí, dizendo, olha, essa variável que é a importante. Aí eu mostro 100 artigos mostrando que essa variável é importante. O problema é que tem 2 milhões de potenciais artigos com 2 milhões de potenciais modelos só aqui no trabalho do Sala e Martin. Imagina o que tem por aí. Então, nesse artigo, o que ele vai fazer é uma base de dados, na verdade são mais de 60 variáveis, são 62, se não me falha a memória, que foram significativos em pelo menos uma regressão de crescimento. Então, ele fez uma pesquisa na literatura e ele vendo, esse aqui eu achei que essa variável é significativa, bota essa variável. Não, o outro achou que essa variável é significativa, bota essa variável. E assim por diante. Cada vez que ele encontrava uma variável que alguém encontrava como significativa, ele botou na base de dados deles e construiu essa base de dados com esse monte de variável que, pelo menos em alguma regressão de crescimento, algum artigo feito, ela apareceu como significativa. Um dos problemas, a gente já comentou, mas vale registrar, um dos problemas para quem estuda crescimento econômico com abordagem empírica, quer dizer, quem gosta de fazer essas regressões de crescimento ou mesmo de nível, onde a variável a ser explicada é o nível de renda, tem um problema, que é o seguinte, a teoria do crescimento, ela não coloca de forma explícita o suficiente quais as variáveis devem estar, as XJs, na regressão correta. Algumas ainda colocam, mas aí tem outra que coloca outras. Então você não consegue. Por exemplo, peguei lá o livro do Barro e Sala Martin, peguei ou o livro do Acemoglu, ou o livro do Aghion e Holtz, sei lá, você pegou um livro que você gostava de crescimento, estudou o assunto e agora você tem um bom conhecimento de teoria do crescimento. É uma péssima notícia para você. Você não sai desse livro sabendo quais as variáveis devem estar na regressão correta, qual é a regressão certa para fazer. Seja porque os modelos vão sugerir variáveis diferentes, e nem sempre é fácil organizar isso, seja porque a variável do modelo, você não encontra a medida dela tão fácil. Então você vai fazer uma variável que remete à do modelo, né? Foi o caso do capital humano, onde a gente bota lá o esforço de acumular capital humano, mas como é que eu vou medir isso? Aí você bota lá horas de estudo, ou número de matriculados no ensino primário ou secundário, aí o Barro bota um monte para poder ir captando, mas você não tem essa variável. Então tem esses dois problemas, você não tem uma teoria que defina, são essas as variáveis, vai lá e testa. Não, as teorias apontam caminhos diferentes. E dois, tem esse outro problema da variável do modelo contra a variável que você consegue pegar. Então, mesmo que sabemos que o modelo verdadeiro tem a forma de 1, ou seja, que tem essa estrutura linear, que as hipóteses estão obedecidas, tudo aquilo que você estuda em econometria, nós não sabemos quais variáveis que devem estar no modelo. Então, nós temos um problema anterior. Quais variáveis eu boto ou não boto no modelo? Vai ficando pior. Se alguém começar a rodar regressões combinando as possíveis variáveis, vai perceber que é perfeitamente possível que a variável x1, por exemplo, ela seja significativa numa regressão com x2 e x3. Então você pegou lá uma variável e naquela regressão onde tinha x1, x2 e x3, a variável x1 deu significativo com o sinal que você queria. Beleza, fiquei feliz, vou defender minha dissertação, minha tese, minha monografia, publicar meu artigo, convencer meus amigos e vou dizer que essa variável x1 de fato tem impacto no crescimento e está aqui o artigo com a regressão, aí tem um que diz, eu tenho 100 artigos mostrando que a minha variável é importante, outro eu tenho 200, eu tenho não sei quantos, mas o problema é que em outra regressão, onde tivesse outra variável, talvez a x4, pode ser que essa variável não seja mais relevante. Então, o fato de você ter feito uma regressão, ou 2, ou 3, ou 100, né?
ou 1000, a gente está falando de 2 milhões de regressões. Que essa variável deu significativa não quer dizer que ela vai continuar significativa com outro conjunto de variáveis. E a teoria não ajuda muito a gente a descobrir qual a variável que eu devo usar. Então, realmente, é uma situação delicada. Você não tem uma base teórica que diga as variáveis são essas, e o lado empírico, dependendo da mistura, dá uma coisa ou dá outra, e aí fica um pouco a tal discricionariedade que eu estava falando, o pesquisador que vai acabar escolhendo as variáveis. Claro, os pesquisadores, em geral, são pessoas sérias, que não querem forçar a barra, mas isso, às vezes acontece até de forma involuntária. Ele estava olhando para cá, né, eu estou olhando nessa direção, e eu não vejo o que está acontecendo ali do lado. E pode ser que o que estava acontecendo ali do lado, a direção que eu não estou olhando, tem a variável que vai mudar meu resultado. Então, se eu sou um cara que me preocupa muito com capital humano, eu estou olhando para medidas de capital humano, mas pode ter uma variável institucional ali que mude meu resultado. Se eu sou um cara que olho muito para a política macro, como, por exemplo, câmbio, juros, ou então até consumo de governo, eu vou ficar olhando para essas variáveis, então vou fazer meu modelo com essas variáveis, mas talvez eu não esteja olhando para uma variável de capital humano, porque eu não estou olhando para ela, eu estou olhando para outro lado. Ou para uma variável de questões políticas, por exemplo, porque eu não estou olhando, né? Meu foco está naquele conjunto de variáveis que chega perto do que eu estou trabalhando. Então, isso que vai dando o problema, talvez o grande problema da teoria empírica de crescimento. A gente não tem um modelo que a teoria diga é esse, e os dados também não ajudam, porque a variável que funciona num não funciona em outro. Então, isso deixa a pergunta, né? Como você não conhece essas variáveis corretas aqui entre aspas, claro, fica a pergunta: quais variáveis são realmente correlacionadas com o crescimento? Ou seja, quais são as variáveis... Eu não estou nem falando de causalidade, estou falando de correlação. Quais variáveis, de fato, são significativas lá nas equações de crescimento? Quais são? Onde tem uma correlação significativa entre aquela variável e o processo e o crescimento econômico, não é? Essa pergunta é que o artigo vai tentar responder. E aí ele vai citar uma lá do começo, que é o Royce Levine e o David Renault, eu acho, de 92. Eles sugerem um teste chamado Extreme Bound Test, ou teste dos limites extremos, a gente pode pensar, que é devido a esse Edward Limers, que é de 85, para identificar as relações robustas. Então, esses autores lá em 92, eles já estão propondo um teste. Eu acho que está, salvo engano, esse artigo está na lista lá que eu botei para vocês, quem quiser dar uma lida. Quem se interessar e quiser dar uma olhada, vai em frente. Esse artigo está lá. Eu vou discutir o de Sala e Martin, porque é posterior e faz um link talvez melhor com o resto da unidade. Então, está lá e nós vamos comentar aqui rapidamente o que ele faz. Bom, então vamos lá ver o teste que esses dois fazem, para depois ver a proposta de Sala e Martin. Então, suponha que tem N variáveis relacionadas com crescimento, e o meu objetivo é saber se a variável Z é robusta. Então, meu objetivo é saber se a variável Z, aqui, ela é robusta. E aí eu vou estimar essa regressão, onde a taxa de crescimento é explicada se é a constante, variável Y, Z, que é que eu estou interessado, e X. Vamos ver quem é cada um nessa história. Gama é a taxa de crescimento. Y são variáveis que sempre vão aparecer nas regressões de crescimento. É aquela lá, a turma fiel, né? A turma que toda a regressão de crescimento, essas variáveis aparecem. Então, exemplo, renda inicial, taxa de investimento, é danado de aparecer. São variáveis que... Então, renda inicial, essa talvez seja assim, a número 1. Vai fazer, aí tem medidas de capital humano que também aparecem. Então essas são, digamos assim, as que têm cadeira garantida nessas regressões na abordagem lá deles. Z é a variável que eu quero testar, já sabe quem é. Está aqui, saber se a variável Z é robusta. Finalmente, X são até 3 variáveis escolhidas entre as N existentes. Então suponho que eu tenho lá 60 variáveis, tem, sei lá, 5 que são as que sempre tem, sobram 55. Tiro mais uma, que é a que eu vou testar, sobram 54. Dessas 54, eu vou pegando grupos de 3, né? À toa que fica um monte de regressão, né? Eu vou pegando grupos de 3 e aí eu vou construindo as minhas regressões. Então é assim que eles fazem. E vão olhando quando o Z é significativo ou não. Vou olhando o beta ZJ, né? Em cada uma dessas muitas regressões, e é por isso que a gente chega em 1 milhão de regressão, porque você vai combinando todas as outras.
Então, para cada possível combinação de variáveis x, você bota todas as outras. Se você quiser ter uma ideia, se você tiver 55 variáveis do tipo x, faz aí a combinação de 50 3 a 3. É isso que vai dar, é um número bem alto. Cada vez que a equação for estimada, guarde o beta zj e o desvio padrão sigma zj. Então você vai lá na regressão, você faz a regressão, tem lá na tabelinha do output, todo software tem isso, o valor do beta e o valor do sigma associado a esse beta. O limite extremo inferior, o lower extreme bound, mas eu estou chamando de limite extremo inferior, é dado pelo menor valor de beta zj 2 sigma zj. Então você pega todas essas regressões, cada regressão que você fez teve um beta e um sigma, e você vai para cada regressão, você vai calcular o beta menos o 2 sigma. Então para cada regressão, beta zj menos sigma zj, e aí o menor desses valores, o menor que você encontrou, ele é o limite inferior. Então ele é o limite extremo inferior. E o superior, por simetria, né, você vê que é o maior desses valores de beta mais 2 sigma g, não de menos agora. Então quando você estiver fazendo intervalo de confiança com parâmetro 2, você quer pegar de todos os limites inferiores do intervalo de confiança, você pega o menor. Então é o menor desse cara aqui. E aqui você vai pegar o maior. Então você tem... quando você termina, esse menor e esse maior estão dando todo o espaço possível, digamos assim, dentro, claro, possível no sentido estatístico, eu não estou dizendo que é 100%, mas você faz 95%, normalmente é 1,96, se for normal, ele está usando 2, aproximando, mas você vai ter, então, esses extremos, o menor valor lá dentro dos intervalos que você encontrou, é o limite extremo inferior, o menor beta zj menos 2 sigma zj, e o maior é o maior beta zj mais 2 sigma zj. Então você olha, esses dois números são os números que nos interessam. O teste do limite extremo é o seguinte: se o limite extremo inferior for negativo e o limite extremo superior for positivo, a variável não é robusta. Isso quer dizer que, pelo menos para algumas regressões, essa variável é zero, ela é estatisticamente zero, e ela está mudando de sinal. Ela pode mudar de sinal. Então, o número é positivo, outro número é negativo, estatisticamente zero. Então, eles consideram que uma variável assim não é robusta. Você vê que você fez um monte de regressão. Basta uma regressão, não dá legal, que eles dizem que essa variável não é robusta. Esse então, é o teste lá proposto por esses autores. Então, se uma única regressão, o coeficiente estimado para a variável mudar, não precisa nem ser o próprio coeficiente, né? Basta o intervalo que entrar a permitir negativo, ou positivo, né? E outro, quer dizer, se um permite negativo, se for sempre no intervalo negativo, não tem problema, ela é robusta com impacto negativo. Mas eu estou falando que, em umas, ela admite valores negativos nesse intervalo, em outras, ela admite valores positivos nesse intervalo, já é suficiente para o Levine e para o René dizer que não, eu não compro, essa variável não é robusta em regressões de crescimento. Não chega a ser surpresa, né, porque tem chefe, mas chega, que eles concluíram que muito poucas ou nenhumas, praticamente nada é robusto, porque é um teste muito rígido, muito rigoroso, basta uma regressão. E se for uma regressão pouco importante, não interessa, porque eles fizeram todas, né, você não está escolhendo regressão. Então, se é uma regressão estranha, não interessa, uma ferrou. Bom, alguns autores entendem que esse resultado, desse resultado lá do Levine e Renault, eles entendem que a literatura empírica de crescimento leva a lugar algum. É uma literatura que não vai te levar a nada, então esquece. Porque não existem variáveis com uma relação robusta com o crescimento econômico, ou são muito poucas variáveis. Vai lá, PIB inicial. E que ainda assim nós vimos lá na vez passada, lá no Monkey, Homer e Weil, que só é significativo se eu botar as outras variáveis de controle, senão não é. Né? Aquela reta horizontal que a gente falou da primeira unidade, que apareceu no paper do Homer, que apareceu no paper do Barro. Então você vê que dependendo dos controles, nem o PIB inicial escapa a esse teste aí proposto. Então alguns autores vão dizer, olha, não dá, essa literatura ela não é uma literatura que vá muito longe, não tem muito a oferecer. Outros autores ainda tentam salvar alguma coisa dizendo o seguinte, olha, não é bem assim, porque ela pelo menos pode descartar variáveis, né? Você tem uma variável e diz, não, essa aqui não é importante, é para o crescimento. Então ela não explica, ela não consegue determinar o que é importante, mas ela consegue dizer o que não é importante. Isso seria um uso dessa teoria.
Mas isso é uma leitura. A outra leitura possível desses resultados é que o teste usado é muito forte, muito rigoroso, para que qualquer variável seja considerada robusta. Então, o problema agora não é exatamente com as variáveis, ou não é um problema com a literatura de crescimento empírico, mas esse teste que está pedindo demais, ele está exigindo muito. E aí ele vai dizer o seguinte: se a distribuição das estimativas beta zero tiver um suporte positivo e outro negativo, uma normal, por exemplo, que vai mais infinita, menos infinito, mas mesmo assim, se a distribuição tiver, se você faz um número muito grande de regressões, nós estamos falando aqui de milhões de regressões, o valor estimado vai mudar de sinal. É uma coisa estatística, você está sorteando milhões e uma hora vai pegar um que mude de sinal. Então, usar esse teste proposto aí dos limites extremos talvez não seja uma boa ideia, porque à medida que você vai fazendo milhões de regressões, é de se esperar que alguma vez mude de sinal. E mudou uma, eles já derrubam o modelo. Então, Sala e Martin ele vai propor outro tipo de abordagem. Outro tipo de abordagem para escolher quais variáveis são robustas ou não. Então quer dizer, ele traz o problema ninguém nega, é um problema sério. Ele apresenta a solução da literatura, que é essa que nós acabamos discutindo, o limite extremo, e agora ele vai dizer, olha, ele critica essa solução, diz, é muito rigoroso, é um teste muito rigoroso, no limite ninguém vai ser robusto, se você sair fazendo infinitas regressões, né? Não é possível, você não tem infinitas variáveis, mas um número muito grande de regressões, você vai acabar pegando, nem que seja por chance, e isso vai comprometer a variável. Você vai descartar uma variável que talvez não seja tão ruim. Então, a maneira, então, o que ele vai fazer é avaliar toda a distribuição dos estimadores de beta Z. Olha, mas não é exatamente isso que ele está fazendo, mas é a referência que pede, é a referência que ele dá. Você vai pegar, você estimou um monte de beta Z. Você tem aquele monte de beta Z, porque você fez um monte de regressão fazendo aquelas combinações, e aí você ficou com um monte de beta Z. Então você pega esse beta Z e dá uma olhada nesses valores, como se fosse uma distribuição. Então você dá uma olhadinha nesses valores e tenta entender se essa distribuição ela é ali no meio, virando negativo o tempo todo, negativo positivo, e aí realmente é um problema, ou se ela está, sei lá, 99% está no campo positivo, tem 1% lá no campo negativo, e aí a gente está jogando fora tudo por causa dessa regressão de 1%, que talvez nem seja uma regressão tão interessante, porque talvez seja com umas variáveis meio malucas e tal. Então, especificamente, pode ser observada a fração da função de densidade à esquerda ou direita de zero. Se 95% da densidade para estimativos de beta 1 tiverem à direita de zero e apenas 52% da densidade de beta 2 estiverem à direita de zero, né, então você tem o beta 1, 95% daquela massa positivo. No beta 2, outro parâmetro, só 52% ficou positivo. Então seria razoável considerar que beta 1 é mais provável de ser robusto do que beta 2 e não descartar as duas como não robustas, que é o que faz o teste anterior. Então é isso que o Sala e Martin está dizendo. Olha, você pode ter diferença, porque ela é muito rigoroso, basta uma. Mas se for um percentual muito pequenininho, volto a dizer, envolve chances aí e tal, talvez valha a pena seguir com essa variável. Isso quer dizer que dos modelos que você fez, uma quantidade mínima de modelos não deu significativo. Claro, você pode ser rigoroso, não, mas eu prefiro aquele teste, tudo bem, não vai sobrar muita gente para você. Bom, aí tem um problema aqui, que mesmo que os estimadores individuais tenham distribuição T-student, porque ele não está exatamente fazendo a distribuição do estimador. Ele está pegando essas estimativas de vários modelos diferentes e ele está construindo a partir daí. Na sequência que começa no próximo vídeo, ainda nessa unidade, nós vamos usar outra técnica de fazer regressão, que é a famosa estatística bayesiana, para gerar as densidades do estimador. Mas aí a gente conversa sobre isso nos próximos vídeos. Nesse aqui, vamos seguir a trajetória dele. Então ele considera dois casos. A distribuição dos beta-z's estimados nos vários modelos é normal. Ótimo, distribuição normal a gente sempre fica feliz, né? Então se tiver aquele jeitão de normal, vai ser o caso 1. Aquela curva lá, típica de normal. Se tiver esse jeitão, caso 1. No outro, ela não é normal, é uma distribuição meio diferentona, estranhona. E ele vai, então, discutir cada um desses casos, começando com o caso normal. Para cada modelo, estimar a likelihood. Se você estiver trabalhando no R, você pode usar a função log_leak, que pega o log do likelihood, que costuma ser usado.
no objeto onde a regressão foi armazenada. Quando a gente for para a aula prática, eu mostro para vocês como é que pega isso. Ou se você estiver usando a função glance, que a essa altura eu acho que você já conhece, porque estava lá na aula prática anterior, você pode ver também essa likelihood da regressão. E aí você vai construir essas duas medidas aqui. O que é isso? Basicamente é uma média ponderada dos betas e dos sigmas, quer dizer, dos desvios e da própria variável, ponderada pela likelihood. Então, se a regressão for mais provável, ela tem mais peso, o que faz muito sentido. É uma regressão que explica mais coisa, né? Ela tem mais peso. Se ela é uma regressão que não explica nada, ela está ali de gaiata, ela tem menos peso. Então, você também pondera um pouco pela qualidade da regressão, a qualidade daquele modelo e explicar o que está acontecendo. Então, ele usa essa técnica, né? Então, o WJ é a própria likelihood, dividida pela soma, né? Porque é proporcional, isso aqui é peso, né? Então tem que somar 1. Então, você pega, quem tiver LZJ maior, a regressão com LZ maior, ela tem mais peso nessa média ponderada, tanto para o beta quanto para o sigma. Conhecida a média de desvio padrão, você constrói a CDF, né, centrada em zero, usando a distribuição normal padrão. Está lá, CDF zero. Então, você constrói essa distribuição. E aí você vai ver como é que está esse modelo. Então, essa é a primeira... do caso normal, como é que ficou essa distribuição, e aí vamos ver quanto está fora e de dentro. Caso não normal, se não for normal, você calcula a CDF para cada regressão. Então, para cada regressão, você vai calcular essa CDF, e aí você vai fazer a CDF total como a média ponderada das CDFs individuais. Se você tiver um modelo com variáveis endógenas, muita variável endógena, porque você está escolhendo, né? Tá meio aleatório, você está fazendo regressão, está entrando um monte de variável, pode ter um monte de problema de endogenia aparecendo nessas variáveis. Isso vai fazer ter uma boa aproximação, quer dizer, vai jogar o likelihood para cima. Mas é uma regressão espúria. Então, nesse caso, os pesos do modelos com variáveis exógenas, quer dizer, quando você faz aquela ponderação, pode superestimar. Para resolver isso, eles vão fazer também as CDFs sem os pesos, olhando só as médias simples, sem aqueles ômegazinhos que estão ponderando. Então, assim, grosso modo, eu não quero complicar, até porque nós não vamos trabalhar muito esse método, mas nós vamos falar mais do método lá, o BMA, né, o Bayesian Model Average. Esse é o método que nós vamos discutir aqui no curso. Esse aqui eu estou só apresentando para a gente ter uma noção do que estava acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, ele pega todos os betas, ele pondera os betas, ele pega o sigma, ele pondera o sigma. Qual a medida de ponderação? Qual é a ponderação? Digamos assim, é o quão boa, entre aspas, muitas aspas aqui, mas o quão boa é a regressão. E aí ele pondera. Se for a distribuição normal, legal, que a gente conhece, você tem lá, joga na distribuição, vê o que está acontecendo. Se for uma distribuição malucona, aí você vai ter que fazer um por um e depois fazer a ponderação. Mas o que ele está olhando é isso. E ele quer saber se nessa distribuição que vem das ponderadas tem muito peso para um lado ou para o outro. Ele encontrou 62 variáveis na literatura. Se decidisse testar, faltou um R ali, cada variável... Eita, que esse decidisse também está horrível. Desculpem. Cada variável combinando as outras 61 em grupos de 6, ele teria que fazer 3,4 bilhões de regressões. Volto a dizer, né? Se ele pega, então, 61 em grupos de 6, são 3,4 bilhões de regressões que ele teria que fazer. Obviamente, isso não funciona. Seriam mais ou menos 4 anos com o computador que ele usava na época, né? Esse artigo é de 97, então não é os nossos computadores modernos, mas é regressão demais. 3,4 bilhões de regressão não está fora de cogitação. Uma alternativa seria rodar regressões com apenas 3 ou 4 variáveis explicativas, em vez de 6. O problema é que várias regressões ficariam claramente mal especificadas. A gente sabe que, via de regra, não colocar variáveis importantes é um problema maior do que colocar variáveis irrelevantes. Vai ficar muito pouquinha variável para explicar. Considerando esses problemas, o Sala e Martin seguem a estratégia do Levine e do Reynolds de fixar 3 variáveis para todos os modelos, aquele Y lá que eles fazem, né, aquelas variáveis que estarão presentes em todos os modelos, de forma que cada modelo fica com 3 variáveis fixas, a variável em análise, o Z,
e mais 3 combinadas do X ali. Então, cada modelo tem 7 variáveis explicativas. 3 fixas, comum a todos os modelos, a variável que você está estudando, Z, lá na linguagem lá do outro, e as variáveis do X que são combinadas. Então, está aqui o resumo, eu tinha feito. São 62 variáveis, 3 em todas as regressões. Para cada variável testada, 58 restantes. 58 porque uma é a que está sendo testada, né? Então, 62 menos 3, 59. A que está sendo testada, sobram 58. São combinadas em conjunto de 3. Dessa forma, serão estimadas 30.856 regressões, que é a combinação de 58, 3 a 3, por variável. Aí se você multiplica, dá um pouco menos de 2 milhões, mas são 1.800.000, uma coisa dessas de regressões que ele vai fazer. Daí o artigo eu fiz 2 milhões de regressões. Bom, então é essa a estratégia dele. Vai fazer então para cada variável 30.856 regressões e são os estimadores aqui dessas 30.856 regressões que ele vai ponderar para obter aqueles betas e aqueles sigmas que vai ser usado para montar a distribuição. Variáveis fixas, aquelas que vão aparecer em todas as regressões. PIB per capita em 1960, como eu disse, é uma variável que, eu volto a dizer, dependendo da especificação, nem ela sobra. Botar só ela não funciona. A gente discutiu isso já em 2 artigos. Com mais ênfase no primeiro artigo, no do Monkey, o Homer e o Weil. Aí ela funciona. Mas também no do Barra ele faz o gráficozinho para a gente ver o problema, né? E também na unidade 1 eu botei. Mas ela é uma forte candidata a ser fixa. A outra, a expectativa de vida em 1960, é outra variável que ele resolve prender. E a taxa de matrícula no ensino primário em 60. Então, ele está pegando uma variável de renda, né, renda per capita, outra variável, expectativa de vida. Né, Angus Deaton aqui, né, a gente vê aí a presença dele, o Angus Deaton ganhou o prêmio Nobel e tal, e sempre falou da importância aí de expectativas de vida. E, finalmente, a taxa de matrícula como medida de capital humano. Essas 3 fixas em todos os modelos. Bom, a variável que passou no teste, né, está 95% para cá ou para lá. Vamos lá, quem passou no teste? Quem passou aqui? Você vê que lá no outro, quase ninguém. Aqui já passa um bocadinho de gente. Então, regionais. Dame para a África e para a América Latina. Que nós vimos lá do Barro. Né? O Barro pegou essas 2 variáveis. Elas apareciam lá, ele não fez tantas regressões, mas apareciam. Então, a Dame para a África e a América Latina, elas têm relação negativa para o crescimento. É aquela questão lá do artigo do Barro, por razões que ele não consegue explicar no modelo dele, pode até imaginar, mas o modelo não está captando. A África e a América Latina, mesmo com as outras variáveis parecidas, tendem a crescer menos. E também a latitude absoluta. Quanto mais longe do Equador, maior o crescimento. Quer dizer, ali em volta do Equador, o crescimento foi menor na amostra e no período. Quando nós falarmos lá na última unidade, nós vamos discutir um paper do Acemoglu e Robson, eu não lembro quem mais está no artigo, a gente diz Acemoglu et al, né, como fala, porque não vem do inglês, é do latim. Hoje nós vamos voltar a essa questão da latitude, tá? Eles têm uma explicação bem legal envolvendo lá desde a colonização e tal. Então nós vamos voltar a essa discussão da latitude, mas de todo modo é robusta, segundo o teste que nós estamos fazendo. Variáveis políticas, império da lei, né, rule of law, como diz o inglês, Estado democrático de direito, como às vezes dizem no Brasil. Variáveis associadas a esse conceito, elas têm relação, elas são robustas com relação para crescimento e elas são positivas, quanto maior o crescimento. Então entra o império da lei, direitos políticos e liberdades civis. As 3 estão correlacionadas de forma positiva para o crescimento. Esse boas para o crescimento é vício de linguagem, né? O ideal é a correlação positiva e significativa. Por outro lado, número de revoluções, golpes militares e dame para guerras, quando tem guerra, você bota lá, elas tiveram correlação negativa com crescimento. Então já tem, né, o primeiro bloco de regionais, se bem que está ficando um monte de variável. Continuar aqui o grupo. Religião, confucionismo, budismo e os muçulmanos, a religião muçulmana, elas têm correlação positiva e são robustas para o crescimento. Católicos e protestantes, né, países católicos e protestantes, a correlação é negativa com o crescimento. Aqui é claro que tem um impacto do período. Talvez se a gente tivesse pego outro período, a gente ia ver um crescimento grande de países protestantes, mas ele pegou 60, 85, se não me falha a memória, e daí você vai pegar outra configuração, mas de todo modo é o resultado que ele encontra como robusto.
Distorções do mercado, ele vai pegar distorções na taxa de câmbio e desvio padrão do prêmio no mercado negro. Essas distorções elas tendem a estar... A correlação é negativa e são variáveis robustas. Muitas vezes essas distorções significam que o mercado não funciona bem naquele país. Mas, gente... Variáveis relacionadas a investimento. Investimento é sempre uma discussão. Na próxima unidade, na unidade 4, nós vamos discutir um pouco mais sobre investimento, ele sempre aparece, mas aqui na análise desse artigo, investimento em equipamentos e investimento sem ser em equipamentos, né, estruturas, por exemplo, a parte de prédios, essa coisa toda, são positivos. Ambos então passaram no teste e têm efeito positivo. Agora, vale registrar que o coeficiente do investimento no equipamento é 0,2175, é 4 vezes maior que o do sem ser em equipamentos. Então, o investimento em equipamentos teria mais impacto no crescimento, a valer essa ideia de impacto e tal, você não ficar só no campo da correlação. Estrutura da economia, né? Aqui, eu não sei se tem alguém fazendo o curso, mas nossos estruturalistas aparecendo, né? A turma lá, né? Hoje em dia chamada desenvolvimentistas, que falam muito da estrutura. A participação da indústria, da manufatura não apareceu, só lamento, mas apareceu a fração dos primários nas exportações, negativo, provavelmente pode ter algum efeito via América Latina, que exporta muito primário, se ferrou muito nesse período, e a fração de mineração do PIB é positivo, o que é curioso, porque a indústria extrativa também está nessa área de commodities. Então, nas exportações, primários como um todo, negativo, mas quando eu olho só a mineração no PIB, pegou positivo e robusto. Bom, continuando o conjunto de variáveis, desculpe. Então, é que ele está pegando por bloco. Abertura. Número de anos que a economia ficou aberta, entre 50 e 90 positivo. Se vocês forem no artigo, ele vai citar da onde veio cada variável dessas, ele explica melhor. Aqui eu estou fazendo só o resumão. Mas então, economias que ficaram muito abertas, tiveram muitos períodos abertos entre 50 e 90, isso correlacionou positivo e é robusto para o crescimento. Grau de capitalismo positivo, então ele pegou uma variável medindo isso, volto a dizer, ele foi na literatura, ele foi procurando artigos, toda vida que ele achava uma variável, que algum estudo tinha correlação, ele botou. E aí foi testando, eliminou um monte, são 62 variáveis, você vê que está um número grande, mas bem menor que 62. Colonização, as ex-colônias espanholas também foram robustas nessa história. Bom, ele registra, e é interessante esse registro, que ele fez o teste dos limites extremos nas 59 variáveis testadas. Lembra, 62, 3 fixas, então essas não são testadas, sobra 59. Mas dado que você tirou uma para testar, na realidade são só 58 para fazer as combinações. Usando o teste do extremo, só uma passou no teste. Então você vê que realmente é um teste muito rigoroso. Então, ele vai concluir que o resultado, afinal de contas, a literatura de crescimento empírico não é tão desapontadora, não é tão frustrante como sugere lá o Levine e o Rineut. Tá bom, é frustrante, mas não é tanto assim. Tem um número substancial de variáveis que podem ser consideradas robustas. Então, se sobra um número, tem um número razoável de variáveis que você pode considerar robusto. Esse artigo, eu acho esse artigo importante porque ele bota em cena essa questão. Você pega uma literatura mais moderna de crescimento, essa questão está colocada, que é essa. Quais variáveis eu devo botar no meu modelo de crescimento econômico? E, de novo, eu sei que, principalmente aqui, a turma mais ligada em teoria, a turma que gosta de teoria, deve estar pensando, é para isso que serve teoria. Vai estudar a teoria, porque aí você descobre quais são as variáveis. Tudo bem, mas não funciona bem assim. Porque a teoria não consegue dar um caminho muito seguro para o cara que está na ponta empírica. Então, você tem outros campos que não é assim. A teoria oferece um conjunto mais razoável do que você bota na regressão. Na área de crescimento, não. Isso é uma área muito rica, é uma área muito ampla, né? Então, você corre para o lado empírico. Uma saída seria pensar, bom, eu vou pegar essas variáveis, vou botar numa regressão, vou testar. O que der significativo fica, o que não der significativo vai embora. Qual é o problema de fazer isso? O problema é que tem muita variável. Se você botar todas de uma vez, não vai funcionar direito. Você vai acabar não tendo nem grau de liberdade para fazer tuas conclusões lá, teus testes, nem nada. Porque você está 60 e tantas variáveis, não vai dar certo. Pega aqui
você tem um conjunto de 90 países, 90 e poucos, 98 eu acho, aí você pega 62 variáveis, não sobrou nada para fazer. Então não é uma boa ideia botar todo mundo, não vai funcionar. Então, eu vou fazendo por grupo, aí dá esse resultado, dependendo do teste, caem muitas variáveis. Então é uma discussão empírica que continua, que é importante e que abre muita frente de debate, né? Porque não é raro você olhar, aparece um cara que ele, por algum motivo, a teoria dele recomenda uma variável, e aí ele faz isso, que não sei se erro é um termo muito forte, mas é uma prática que não é a melhor de todas, que ele pega, faz o modelo com as regressões que ele acha importante, claro, com as variáveis que ele acha importante, claro, que a variável que ele quer, que a teoria dele diz que a variável principal está lá, aí a variável dele dá significativa, algumas não dão, e ele diz, olha, a minha variável é significativa. E aí começa se formar digamos assim, um nicho de literatura onde os autores que têm um pouco essa ideia, compartilham dessa abordagem, ficam dizendo, ele também deu, e aí ele também deu. E aí quando você diz, calma, não, mas está aqui a evidência, está publicado, às vezes em boas revistas, diga-se de passagem, né? Está publicado. Porque hoje é um pouco mais difícil publicar essas coisas assim em boas revistas, porque é um modelo muito bacana por trás, uma coisa assim mais sofisticada, mas assim, pegamos o Homer com capital humano, que pode estar incorrendo nesse pecadinho aqui, se bem que no Saleh Martin ele fixa o capital humano, né? Mas pode estar incorrendo, é um QJE. Queria eu publicar no QJE, entendeu? Isso é uma baita de uma revista. Então, assim, mas que ele também pegou o começo dos anos 90, o artigo do Levine realmente é de 92, mas a coisa foi chamando a atenção para o problema exatamente à medida que esses artigos iam aparecendo, esses exercícios de regressão iam aparecendo, isso foi chamando a atenção para esse problema, e é um problema que é relevante. O que nós vamos fazer no resto do curso é que essa unidade ela tem uma inflexão, ela vai mudar de cara. O curso aqui vai ficar com uma cara um pouquinho diferente. Na próxima unidade, nós voltamos ao nosso ritmo normal. O que nós vamos fazer nas próximas é usar um tipo de estatística, um tipo de econometria, que eu não sei se vocês viram nos cursos. Talvez alguns tenham visto, outros não, dependendo aí de com quem fez o curso ou não, que é chamado a estatística bayesiana. E por que eu estou interessado nessa estatística bayesiana? Não é porque é legal, não é porque tem um nome, um nome bacana, uma coisa nova, que está meio na moda. Não tem nada a ver com isso. Até porque eu não sou um cara de moda, né? Você vê, né? Eu sou um cara meio das antigas. A questão é que não é que a econometria tradicional não funcione e tal. Os estatísticos brigam horrores, alguns, esse negócio bayesiano, parece economista brigando heterodoxo, ortodoxo, essas brigas de maluco, eles adoram também. Alguns, não todos, obviamente. Mas aqui eu não quero isso, não. O que eu quero é o seguinte, essa abordagem bayesiana, ela no lugar dela te dar o beta, o resultado dela, quando você roda, ela não te dá o beta, como faz uma regressão normal, que te dá o beta estimado. Ela te dá a distribuição de beta. É claro que você pode pegar a distribuição, calcular, por exemplo, a média, ou a mediana, ou a moda, e daí dizer que é o beta. E as pessoas fazem isso. Então, é absolutamente claro que você pode fazer isso, não tem problema. Se você quiser muito um beta, ela dá. Mas o que ela te devolve é uma distribuição de beta. Ele te dá a distribuição. Ele te dá a densidade, digamos assim, ou a CDF, seja lá o que você quiser. Você tem a distribuição completa do parâmetro. E essa distribuição vale ouro para mim, porque é exatamente o que nós queremos. Nós queremos saber se essa distribuição ela fica uma parte grande para o negativo, outra positivo, que sugere que essa variável não é robusta, ou ela se concentra pesadamente como positiva ou negativa. Então, é uma mão na roda para esse tipo de literatura. Só que, como eu não sei exatamente onde está essa questão aí de vocês, em regressão bayesiana, eu vou cometer, e a palavra aqui é cometer, a ousadia de fazer uma pequena introdução ao tema. E por que eu falo assim, cometer, e vou tão para a defensiva? Porque eu não sou um cara de estatística. Eu não sou nem sequer um econometrista, eu sou um cara de macroeconomia que usa econometria, eu sou usuário aqui. O ideal é que isso seja feito por alguém que, se não for um cara da estatística, pelo menos seja um economista que seja da área mesmo. Só que aí teria que ter um curso só de econometria bayesiana e teria que discutir, procurar e tal. E eu não quero isso, eu não quero sair daqui, que vocês saiam daqui dizendo, olha, eu fiz o curso do Heller e aprendi estatística bayesiana ou econometria. Você não aprendeu, se você disser isso, você não entendeu direito o que vai acontecer. Não, eu só quero apresentar para vocês uma ferramenta
mas eu não quero só jogar a ferramenta, dizer, ó, usa esse comando que dá aquilo, porque eu não acho legal. Eu acho que a maneira legal é a gente pelo menos ter uma intuição, desconfiar de onde vem aquilo que nós estamos aplicando, aquilo que nós estamos trabalhando. O ideal é dominar, mas aí, de novo, precisava de mais tempo, de mais curso, e precisava de alguém que pudesse dar esse curso, que não sou eu. Então aqui é quase que um tutorial para chegar, bem no estilo DataCamp, por exemplo. Não sei se vocês conhecem esse site, DataCamp, que oferece um monte de curso na área de análise de dados, tem de R, tem de Python, tem de SQL, tem um monte de coisa. Eu confesso para vocês que eu gosto, o DataCamp eu assino, aí de vez em quando eu vou lá, estou entediado, não tenho o que fazer. Nesse período de pandemia teve aquele começo lá que a gente ficou sem saber o que vai ser da vida, se volta presencial, se não volta, se ia ser remoto. Aí você fica fazendo curso, eu gosto, eu acho bacana fazer curso, eu tenho saudade do meu tempo de estudante. Mas é um pouco esse espírito, é uma coisa de tutorial, como fazer, só que eu vou entrar um pouco mais na discussão. Então nós vamos começar a falar de estatística bayesiana, e depois nós vamos falar do conceito de regressão bayesiana, e finalmente nós vamos falar da seleção de modelos. Mas para a parte de seleção de modelos, a regressão já vai ser muito pequenininho, nós vamos fazer na aula prática, quer dizer, como fazer, como eu disse, bem no sentido tutorial. Na parte da estatística, da estimação de parâmetro, eu vou falar um pouquinho mais aqui com vocês, porque se você pegar a intuição lá, de como funciona, eu acho que você entende a intuição de o que está acontecendo por trás dos comandos que eu vou ensinar vocês a utilizar. Então, vocês vão fazer uma série de comandos e vai aparecer o resultado. Vocês vão entender um pouco a caixa preta, o que está acontecendo. E aí nós vamos para a parte de seleção de modelo com esse mesmo espírito, em ter uma intuição da caixa preta e não dominar a caixa preta. Quem quiser dominar a caixa preta, beleza, vai em frente, eu dou a maior força, mas aí vai ter que fazer outros cursos, provavelmente no departamento de estatística, que nós temos aqui na UNP. Isso é um bom departamento de estatística, vão lá e aprendam. Eu sempre gostei de procurar outros departamentos. Lá no Ceará, a minha formação original na Federal do Ceará, eu fiz curso na filosofia, porque eu me interessei por alguns assuntos, depois eu fui fazer na matemática, porque aí eu dei uma guinada, fui mais para esse lado de matemática. Quando eu era aluno da Fundação, fazendo meu mestrado, eu fui fazer curso no IMPA, e assim por diante. A gente vai procurar. Aqui na UNB, depois eu voltei para terminar o doutorado aqui, eu fui fazer curso na matemática. Então, assim, eu acho legal isso. É a vantagem da universidade, né? Vocês têm a universidade ao lado de vocês. Então, sigam esse caminho. E aqui mesmo no departamento tem gente que pode orientar melhor do que eu. Eu sou usuário e eu vou fazer aqui uma abordagem de usuário, mas para dar uma intuição do que está acontecendo a partir dos próximos vídeos. Não sei se vão ser 2 ou 3, mas nós vamos fazer isso. E aí nós vamos pesar mais na parte prática, onde nós vamos falar rápido de regressão, porque eu estou botando aqui só para o desencargo de consciência, porque imagino que vocês conheçam bem, talvez não com R, com Stata, mas aí não importa. E aí nós vamos passar para outra parte no conteúdo prático dessa unidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.